Cada curtida, comentário e inscrição é combustível para eu continuar criando. Então, obrigada desde já. A porta do quarto dele estava entreaberta e eu podia ouvir grunhidos suaves, sussurros ofegantes e o ritmo escorregadio e inconfundível do prazer. Eu deveria ter me virado, mas algo me prendeu ali. Curiosidade, talvez, ou algo mais sombrio. Quando fiz xixi lá dentro, não esperava ver meu enteado de 23 anos, Russell, se masturbando, sussurrando meu nome. O ar saiu dos meus pulmões. Meu coração batia forte contra as costelas. Eu deveria ter ido embora, gritado, dito algo. Mas em vez disso, entrei. Meu hobby escorregou mais para baixo. E seus olhos encontraram os meus com fome, não com vergonha. Seu pai não precisa saber. Eu me ouvi dizer, e naquele momento eu cruzei uma linha que jurei que nunca cruzaria. Mas o que aconteceu depois? Nem eu vi chegando. Antes de prosseguir, quero agradecer a todos os inscritos neste canal. Seu apoio significa tudo para mim. A todos os novos espectadores, eu também os vejo. E se você ainda não se inscreveu, espero que esta história o atraia profundamente o suficiente para clicar nesse botão. Esse pequeno clique é o combustível que mantém este canal vivo e queimando. Além disso, quero saber o que você pensa sobre histórias como esta. Seus pensamentos, suas reações, seus julgamentos ou compreensão. Deixe tudo nos comentários. Vamos conversar. Vamos compartilhar. Agora, voltando àquela noite, eu sou Trace e vivi em Montana durante a maior parte da minha vida adulta. Cidades pequenas como esta guardam segredos enterrados sob neve, poeira e silêncio. Casei-me com Victor quando tinha 44 anos. Ele era um homem rude, grisalho, com mãos de fazendeiro e voz de pregador. Forte, respeitado, mas emocionalmente ausente. Ele tinha um filho, Russell, de um casamento anterior. Quando conheci Russell, ele tinha apenas 15 anos, só joelhos e sorrisos estranhos. Educado, reservado. Mas com o passar dos anos, o garoto se transformou em um homem. Um homem alto, de ombros largos e sorriso lento. Victor e eu paramos de nos tocar há 2 anos. Não houve caso, nem briga. Apenas um retiro tranquilo, em quartos separados. Rotinas separadas, vidas separadas. Eu fiquei por obrigação, por hábito, por medo. Russell tinha voltado para casa no verão, terminado a faculdade. Disse que precisava de um tempo para resolver as coisas. Eu o deixei ficar no quarto de hóspedes, mas de alguma forma, dia após dia, continuávamos invadindo o espaço um do outro. Olhares na cozinha que se demoravam demais. Manhã sem camisa. Sua mão roçando na minha quando passávamos os pratos. Naquela noite, eu não conseguia dormir. O ventilador da janela zumbia e Victor roncava levemente no quarto, no final do corredor. Saí para pegar água e então o ouvi. Eu deveria ter ido embora. Eu deveria ter ido embora, mas não fui. Fiquei parada na porta dele, observando meu enteado se mover com movimentos lentos e deliberados. Meu nome saiu de seus lábios, como uma prece que ele havia dito centenas de vezes antes. E quando ele me viu, não parou. Nem eu. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Deixei meu hobby cair, apenas o suficiente para provocar, não revelar. Ele estendeu as mãos trêmulas para mim, mas foi minha voz que selou nossos pecados. Seu pai não precisa saber. Nós não fizemos amor. O que fizemos foi cru, imprudente e aterrorizante. Mas naqueles momentos, eu me sentia vista, desejada, viva. Cada gemido proibido, cada toque, cada suspiro, tudo arranhava os anos de silêncio.
e negligência que eu havia suportado. Eu queria me sentir culpada, mas a culpa nunca apareceu naquela noite. Veio mais tarde, muito mais tarde, porque o que eu não percebi naquele momento foi que eu havia despertado algo em Russell, algo mais sombrio, profundo e perigoso do que eu estava pronta para lidar. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa demais. Victor já havia saído para o celeiro, como sempre fazia, por volta das 6 horas. Suas botas haviam sumido da varanda. Sua garrafa térmica havia sumido. A mesma rotina, o mesmo ritmo, mas nada parecia igual para mim. Eu estava sentada à mesa da cozinha, encarando o café intocado em minhas mãos, quando Russell entrou. Ele não disse uma palavra, apenas me olhou, com aqueles mesmos olhos escuros, firmes, sem remorso. Ele estava sem camisa novamente, sem acidente. Desta vez, sua calça jeans estava baixa, sua confiança mais alta do que nunca. Bom dia, disse ele. Olhei para ele, meu peito apertando. Deveríamos conversar sobre o que aconteceu. Sorriu ele. Aquele sorriso preguiçoso e perigoso. Poderíamos fazer de novo. Minha respiração ficou presa. Eu odiava a maneira como meu corpo reagia a ele. A maneira como o calor se enroscava dentro de mim, como uma chama à espera de ar. Mas balancei a cabeça, firmando minha voz. Não foi um erro. Ele se inclinou para perto, os lábios a centímetros da minha orelha. Então, por que você está tremendo? Ele estava certo. Minhas mãos tremiam levemente contra a caneca. Não de medo, de desejo. Eu me levantei e me afastei dele. Da cozinha. Da lembrança da noite passada. Mas não importava o quanto eu andasse naquela pequena casa. Eu não conseguia me afastar do que tinha feito ou do que ainda sentia. Naquele dia, tentei agir normalmente, tarefas, roupa para lavar, uma corrida rápida até a cidade. Mas Russell estava sempre lá me observando, esperando, me testando. Mais tarde, naquela noite, eu estava dobrando roupas quando encontrei uma de suas camisas enterradas, sob minha lingerie, na cesta. Não qualquer camisa que ele usará na noite em que aconteceu, ainda carregando seu cheiro. Algodão limpo, almíscar e pecado. Eu a deixei cair, como se tivesse queimado. Quando Victor chegou em casa, ele beijou minha bochecha. Como sempre. Sentou-se à mesa. Me contou sobre uma cerca quebrada e a tigela nova de um vizinho. Ele não percebeu nada, e isso me quebrou. Ainda mais. Naquela noite, eu deitei na cama ao lado dele, silenciosa, imóvel. Ele estava de costas. Respirava fundo e meu telefone vibrou. Uma mensagem de Russell. Apenas 2 palavras. Ainda pensando, virei a tela e tentei dormir, mas o sono não veio. Em vez disso, as memórias se repetiam. Suas mãos, sua respiração, o jeito como meu nome soava em sua boca. E pior, a parte de mim que queria mais. Na manhã seguinte, Victor saiu cedo novamente. Eu estava na cozinha esfregando uma panela, com mais força do que o necessário, quando Russell apareceu atrás de mim. Seus braços envolveram minha cintura, lenta e firmemente. Kungo, você não contou a ele, ele sussurrou. Então, acho que você ainda não terminou. Eu o empurrei, mas ele estava mais forte, mais faminto. Terminamos, Russell. Foi um erro. Uma vez ele sorriu. Então, por que você continua usando esse perfume? O que eu disse me deixou louca. Eu não tinha resposta porque, no fundo, eu havia colocado para ele. Naquela tarde, liguei para minha melhor amiga Cheryl, que morava a 1 hora de distância em Red Lodge. Não contei tudo a ela, mas disse o suficiente para confessar.
que havia borrado os limites com Russell. O silêncio dela do outro lado da linha foi como um tapa. Trás, você precisa parar, antes que isso exploda toda a sua vida. Mas já estava explodindo dentro de mim, ao meu redor, entre Russell e Vior. Porque a culpa havia chegado e trouxe companhia, paranoia, vergonha e um segredo que eu não conseguia carregar por muito mais tempo. Mas então, algo aconteceu que mudou tudo. Naquela noite, Vior entrou no quarto e disse: Russell e eu vamos dirigir até Helena no próximo fim de semana para ajudar o tio Frank com o leilão de gado. Assim. E então, Victor acrescentou algo que me embrulhou o estômago. Ele me disse que estava pensando em ficar lá em cima por um tempo, para conseguir um espaço. Disse que as coisas pareciam complicadas aqui. Será que ele tinha contado alguma coisa para Victor? Ele estava planejando ir embora. Ou pior, ele estava apenas brincando comigo. Naquela noite esperei até que a casa ficasse silenciosa novamente. Então, caminhei até o quarto de Russell e abri a porta sem bater. Ele estava sentado na beira da cama, sem camisa novamente. Mas desta vez, eu não disse uma palavra. Ele olhou para cima e disse: Eu sabia que ele voltaria. Interrompi-me, não porque quisesse, mas porque precisava saber a verdade sobre quem esse garoto realmente era. E o que ele queria de mim, e o que ele disse em seguida, destruiu tudo o que eu pensava ter entendido. O quarto de Russell cheirava levemente a cedro e suor. O abajur em seu criado mudo lançava um suave brilho amarelo sobre seu peito nu. Ele parecia calmo demais, confiante, demais, como se estivesse esperando por aquele momento. Não apenas esta noite, mas por semanas. Fechei a porta atrás de mim. O que você quer de mim, Russell? Perguntei. Minha voz tremeu, mas sustentei seu olhar. Ele se apoiou nos cotovelos, as pernas bem abertas, os olhos fixos nos meus. Quero saber por que você continua fingindo que não quer isso, disse ele. Quero saber por que você me olha como se estivesse morrendo de fome, mas age como se tivesse medo de comer. Meu rosto corou de calor. Parte de mim queria gritar com ele. Você é meu enteado. Mas outra parte queria gritar comigo mesma. Você deixou isso acontecer. Eu não sou mais criança, Trace. Ele acrescentou. Pode parar de me tratar como uma. Você viu o que eu tenho. Você tocou. Você provou. Agora me diga que quer voltar a fingir. Ele se levantou lentamente e cada centímetro dele me lembrou o quanto ele havia evoluído, desde aquele adolescente desajeitado, que eu ajudava com o projeto escolar Jackass. Agora, ele era um homem e sabia disso. Pior ainda, ele sabia que eu sabia. Virei-me segurando a maçaneta, como se fosse minha tábua de salvação. Você vai embora no próximo fim de semana com o Vior. Que bom. Precisamos de espaço. Sentiu-se aproximar. Senti sua respiração no meu pescoço. Ou talvez eu conte tudo a ele antes de irmos, disse ele casualmente demais. Kungo, o que você acabou de dizer? Ele riu baixinho. Hax, ainda não sou tão cruel, mas acho que você deveria ouvir uma coisa. A verdade veria mil. Que verdade? Ele sentou-se novamente com os cotovelos nos joelhos. Você acha que eu simplesmente perdi o controle naquela noite? Certo que te vi no corredor e não consegui me conter. Ele fez uma pausa e então sorriu. Eu fiz isso de propósito. Meu estômago embrulhou. Do que você está falando? Deixei a porta entreaberta para que você ouvisse. Sussurrei seu nome, porque sabia que você estaria acordado. Eu sabia que Victor estaria dormindo profundamente. Eu queria que você entrasse. Eu queria que você visse o que você estava fingindo não olhar por meses. Eu não conseguia respirar. Eu via como você me olhava de manhã. O perfume,
os vestidos com decote nas costas, os toques persistentes quando você passava. Você era tão culpado quanto antes de qualquer coisa acontecer. Meu coração estava batendo forte. Você armou para mim? Eu perguntei. Ele deu de ombros. Eu te dei uma escolha. Você fez. Meus joelhos cederam levemente e eu sentei na beira da cama dele atordoada. Ele não tinha apenas me seduzido. Ele tinha me manipulado, me feito de boba. E a pior parte, ele não estava errado. Eu o notei, o observei, o desejei. E naquela primeira noite, eu tinha feito uma escolha. O que você quer de mim agora? Eu perguntei, minha voz, quase um sussurro. Ele se inclinou para perto e segurou meu queixo delicadamente. Quero que você admita que gostou, que precisava, que está cansada de ser invisível no seu próprio casamento. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas não as deixei cair, porque parte de mim, a parte que odiava, concordava com ele. Victor não me tocava há anos. Não me fazia sentir como uma mulher, como um desejo, como qualquer coisa além de uma figura em seu mundo silencioso e decadente. Mas isso não era amor. Era poder, luxúria, controle. E agora eu via Russell pelo que ele era. Não um garoto ansiando por afeição, mas um homem jogando um jogo perigoso que ele estava ganhando. Levantei-me e o encarei. Você quer conquistar Russell? Tudo bem, você conseguiu o que queria. Mas isso acaba agora. Você vai embora com seu pai. Você vai para Helena. Esqueça que isso aconteceu. E se você ameaçar contar a ele, eu juro que vou queimar todas as pontes que você tiver. Ele pareceu surpreso, depois divertido. Você realmente acha que pode fingir que nada aconteceu? Aproximei-me, meus olhos fixos nos dele. Eu vivi com mentiras maiores que você. E sobreviverei a esta também. Ele me encarou por um longo instante. Então sorriu. Acho que você é mais forte do que eu pensava. Quando me virei e saí do quarto dele, eu sabia que as consequências me seguiriam. Que a culpa se instalaria em meus ossos por anos. Que eu poderia nunca me perdoar. Mas eu havia retomado o controle. Eu havia traçado uma linha nas cinzas. E mesmo que meu casamento nunca mais fosse o mesmo, mesmo que eu nunca mais me olhasse da mesma forma, eu havia escolhido apagar o fogo antes que ele consumisse tudo. Russell estava apostando no longo prazo desde o início. Tracy deveria ter confessado a Vior, ou mantido o segredo em segredo. Será que o desejo pode realmente ser separado da manipulação? Deixe-me saber o que você acha nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal se esta história te cativou. Seu apoio é o que mantém esta jornada viva. Uma confissão de cada vez. Até a próxima história. Sejam ousados, honestos e fiquem ligados. M.